Muito bem, meus amigos, vamos agora a mais uma análise da 12441 no 980A. Continuando, ele diz o seguinte, aqui eu já vou apagar esse canto, tá bom? Então ele diz que o capital social não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo. Capital social. Que social, não é? Eu não tenho social aqui. Eu não tenho capital social. Eu não tenho sociedade. Há um erro nessa nomenclatura. Não se tem capital social. Se tem capital. Se tem capital. E daí vem a dúvida do presidente da junta comercial à época, que ele fala assim, Tiago, elabore aí um estudo. Eu queria saber se eu posso penhorar cotas de uma Eireli. Ora, o que são cotas? A cota representa uma fatia do capital social. Aqui, eu não tenho fatia nenhuma. O bolo é só meu. O nome do instituto é Empresa Individual. Não há que se falar em cota, em fatia do capital social. Aqui, o bolo é só meu, como eu estava dizendo. Então, não há que se falar em penhora de cotas. Eu não tenho como penhorar cotas de uma Eireli por um motivo tão simples. Elas não existem aqui. Eu não tenho essa fatia. É só meu. Ah, coitado do credor, então, vai ficar sem receber? Não vai ficar sem receber. Eu não afirmei isso em nenhum momento. Olha quantas coisas ele tem para receber. Aqui eu tenho uma pessoa jurídica chamada Eireli, que tem uma série de bens. Tem uma série de bens, qual é o problema? E além disso ainda tem uma coisa chamada capital. Calma, não há problema algum, ele vai receber. Eu só não posso falar em penhora de cotas, porque eu não tenho cotas. Então, não é uma afirmação correta falar de penhora de cotas da Eireli. Eu não tenho cota à parte. Muito bem, continuando. Mais um ponto que eu analiso agora é quem controla esse capital. Que ele diz, olha, não será inferior a 100. Quem é que vai controlar isso? Ah, Tiago, a junta comercial. Ou melhor, o registro competente. Que ainda não disse qual, não é? O registro competente. Ora, senhores, eu vou lhe ensinar uma regra. No Brasil ninguém controla capital social. Essa é a regra. No Brasil não há controle sobre o capital social. Existem exceções, sabe? As instituições financeiras, seguradoras, mas como regra no Brasil, não há controle sobre o capital social. Ah, o registro faz isso. Por exemplo, quem? A junta comercial? Olha, cara, a junta comercial ela tem inúmeros deveres, ou inúmeras funções, melhor dizendo, dar publicidade, arquivar, registrar atos, matrícula. Mas eu nunca compreendi, eu nunca visualizei a junta comercial realizando um controle sobre capital. Isso não é uma atitude da junta comercial, não é uma função dela. Então, não há controle no Brasil. A regra é que não há controle no Brasil sobre o capital social. O controle existirá de maneira indireta. Eu vou lhe explicar melhor. Para isso, como exemplo, vou lhe explicar uma coisa chamada subcapitalização. Também conhecido como capital aguado. Água, capital aguado. É só um exemplo para eu lhe explicar esse controle ou não. Subcapitalização ou capital aguado ocorre demais no Brasil, sabe? Como eu disse, ninguém no Brasil controla o capital social, é a regra. Subcapitalização ou capital aguado é quando o meu capital social, posso falar de social porque estou me referindo a todos os tipos de sociedade, e não a Eireli apenas. Estou utilizando um exemplo lá de fora para trazer a Eireli. Quando o meu capital social está aquém, está abaixo, está em desarmonia com a atividade que exerço. Exemplificando. Eu sempre utilizo esse exemplo, sabe? Uma concessionária de carros importados com um capital social de R$3.000. Sabe de uma coisa?
nós vamos estudar em limitada algo a mais sobre capital social. Mas eu vou te antecipar. Uma das funções do capital social, é garantir credores. Entenda uma coisa, que com R$3.000 eu não garanto nem o retrovisor desse carro importado. Nem o retrovisor. Ah, não tem problema, Tiago, eu busco aqueles carros que estão ali na frente, na calçada. Você está brincando comigo, porque nenhum carro está no nome dele. Ah, não tem problema o quê? O oficial de justiça vai chegar, ele vai estar sentado numa mesinha, ele vai fechar o laptop, vai sair por trás e você não vai receber nada. Vai pegar o quê? A mesinha? Nenhum daqueles carros estão no nome dele. Então, quando eu bato de frente com uma coisa chamada capital aguado, conceituando mais uma vez, para que depois do exemplo fique ainda mais claro. Capital aguado ou subcapitalização é quando o capital social está aquém, está abaixo da atividade que exerço. E como regra ninguém controla, não é? A saída vem do direito norte-americano. Eu utilizo a desconsideração da personalidade jurídica. Porque eu vou observar o seguinte, olha, esse senhor que faz parte dessa concessionária de carros importados, ele está utilizando uma pessoa jurídica nitidamente para fraudar. Ele está colocando o mercado em risco. Ele nitidamente está utilizando uma pessoa jurídica para fraudar. Uma pessoa que lida com uma negociação de carros importados e tem um capital ridículo desse, e quando eu vejo uma pessoa jurídica utilizada de maneira errada, eu desconsidero a personalidade jurídica e busco o patrimônio pessoal do sócio. Na prática, isso não vai adiantar muita coisa, porque ele também não vai ter nada no nome dele. Mas na teoria fica muito bonita essa resposta. Que diante do capital aguado, como ninguém controla, a saída é a desconsideração da personalidade jurídica. Fecha aspas, volta para o que eu estava explicando. No Brasil, ninguém controla capital social. Ninguém vai controlar esse capital da Eireli. Não há realmente controle. Qual é a saída? A saída é compreender que se a Eireli não foi instituída sobre esse controle, sobre esse valor, eu entendo que essa pessoa jurídica está sendo utilizada de maneira equivocada, desconsidero a personalidade jurídica e busco o patrimônio pessoal do sócio. Sócio? O nome dele não é sócio, lembra? Do instituidor, do proprietário, do dono, do titular, e assim por diante. Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre desconsideração, daqui a pouquinho. Agora eu só quis te mostrar isso, sabe? Que no Brasil ninguém controla o capital social. Ninguém vai conseguir controlar esse capital. E que a saída é deixar você bem à vontade. Fique à vontade. Se cumprir a lei, parabéns, fez a sua obrigação. Se não cumprir, vou fazer a minha. E aplicar em você a desconsideração da personalidade jurídica. É bem tranquilo esse controle indireto que nós temos. Capital social, foi o que nós vimos agora. Que de social não tem nada. Integralização desse capital. Veja, eu posso integralizar o capital de uma sociedade com dinheiro, bens ou créditos. Essa é a grande regra. Eu integralizo o capital social de uma sociedade com dinheiro, com bens ou com créditos. Essa é a regra. Será que eu aplico isso a Eireli ou não? Antes, eu preciso lhe explicar uma outra paisagem por trás disso tudo. A Eireli, ela é imatura. Tem textos que o texto não é bacana, como estamos vendo. Foi muito rápido o projeto. 2009 e 2011 estava ali a Eireli, sem auxílio de ninguém, de nada. Tiveram muitas forças a favor da Eireli. Uma delas, para ser mais delicado possível, uma delas foram as emissoras de televisão, de rádio, de publicidade em geral, que desejavam pegar os seus grandes personagens e, ao invés de pagar no regime laboral, ou ao invés de pagar através de uma sociedade empresária, onde nela eu estaria pagando a, por exemplo apenas, Galvão Bueno e mais um familiar dele. Eu não quero esse familiar envolvido. O Galvão Bueno pode criar uma pessoa jurídica chamada Eireli e fica mais limpo e mais direto a nossa negociação. Esse foi um dos motivos, sabe, para a celeridade da Eireli. Só que o CJF conseguiu dar uma travada em um ponto. Eles queriam fazer o seguinte:
eu queria pegar a voz do Galvão Bueno, que vale milhões e milhões de dólares, e integralizar o capital. Eu queria, então, pegar a imagem de uma Ana Maria Braga, e que vale também milhões, e integralizar uma Eireli. Só que isso ficaria muito aguado, se me permitam repetir o tema. Isso ficaria muito subjetivo, ficaria abstrato, sabe? Seria um risco para a economia, por vários fatores. Então, o CJF consegue frear esse vetor e dizer o seguinte em seu enunciado. Vejam, no enunciado 473 do CJF. Olha, sobre a integralização do capital da Eireli, por favor, a imagem, o nome ou a voz não podem ser utilizados para integralizar o capital da Eireli. Vejam a expressão correta, capital e não capital social. Capital da Eireli. Não posso integralizar com imagem, nome ou voz. É o entendimento da doutrina hoje sobre a integralização da Eireli. Do outro lado, só para dizer que não falei, sabe aquela instrução normativa que eu já tinha citado para explicar a pessoa jurídica constituindo uma Eireli, a 117 do Departamento de Registro Empresarial e Integração, que eu falei que nem força tem mais, e que falei também que era precipitada, foi logo depois da lei. Logo depois da lei, essa instrução normativa também trouxe a seguinte afirmação. Ela dizia que eu poderia integralizar o capital da Eireli com quaisquer bens, depois que veio o enunciado. Então aqui, nós a princípio, teríamos uma divergência. A princípio, porque a instrução normativa, no seu início, dizia que eu posso integralizar com quaisquer bens. E depois o enunciado. Senhores, obviamente o que vigora na sua prova é o enunciado 473 do CJF, dizendo que eu não posso integralizar com imagem, nome ou voz, por motivos de segurança jurídica. Continuando, diz o caput do 980A. Por favor, integralize o capital no valor de 100 vezes o maior salário mínimo. Salário mínimo utilizado como indexador é completamente inconstitucional. Vejam, a inconstitucionalidade é vista com a leitura do artigo de número 7, inciso de número 4 da Constituição da República. Além disso, súmula vinculante número 4, do STF deixa muito claro que eu não posso utilizar o salário mínimo como indexador. É óbvio, é uma situação econômica, é uma situação inflacionária. Se eu aumento o salário mínimo, tudo vai aumentar, ou seja, eu não aumentei o salário mínimo. Se eu permito fatores e vetores com base no salário mínimo, senhores, qualquer aumento do salário mínimo altera em aumento de outros fatores, o que gera uma inalterabilidade da capacidade econômica desse empregado brasileiro. É completamente inconstitucional. Senhores, o PPS, o Partido Popular Social, tem uma ADI até hoje parada no STF e que, para ser bem sincero, não vai dar em nada. A ADI 4637 busca a inconstitucionalidade desse dispositivo que utilizou o salário mínimo como um fator, como uma base de cálculo, e o que não é uma boa, sabe? Mas essa ADI em nada vai dar, certamente. Assim como não deu a do juizado especial, disse que o salário mínimo não era utilizado como base de cálculo, e assim como somente como parâmetro social ou algo parecido. Enfim, não vai dar em nada essa ação de inconstitucionalidade, mas eu preciso relatar aos senhores que ela existe. Do PPS 4637 é a ADI estacionada lá no STF. Muito bem. Veja um enunciado no qual eu fui voto vencido no CJF, mas para os senhores é adotado em prova. Enunciado número 4 da primeira jornada de Direito Comercial
Veja o que o enunciado de número 4 diz. Pessoal, uma vez subscrito e efetivamente integralizado o capital da Eireli, por favor, aumentando o salário mínimo, em seguida, não precisa alterar o seu capital. Repetindo, o enunciado de número 4, ele vai nos dizer o seguinte: senhores, realize a integralização do seu capital hoje, baseado no artigo 980-A, 100 vezes o maior salário mínimo. E se aumentar o salário mínimo amanhã, você não precisa alterar o seu capital. É verdade, eu trago uma segurança jurídica para quem está criando uma Eireli. Muito bom esse enunciado no dia de hoje. Muito bom esse enunciado daqui a 2 anos, 1 ano e tudo mais. Mas imagine o seguinte. Imagine daqui a 8 anos você contratando com essa Eireli. O capital dela estará em completa desarmonia com a sociedade. Ninguém vai desejar contratar com essa Eireli se verificar o seu capital social, porque ela será baseada em 100 vezes o maior salário mínimo, vamos imaginar, de 2014, ou 2013, ou 2012. Se você contrata com ela em 2020 alguma coisa, ela estará completamente em desarmonia, economicamente falando. E entenda que a nível empresarial, 10 anos não é nada. Você está começando a pagar as suas contas e a tentar lucrar alguma coisa ali. Eu fui voto vencido, mas não adianta. Para vocês, esse é o ponto de prova, senhores. Se você integraliza o capital social hoje, amanhã aumenta o salário mínimo, não se preocupe com isso. Você não está obrigado em regularizar, você não estaria necessariamente obrigado a, entre aspas, regularizar, ou seja, harmonizar em relação ao novo salário mínimo. Você não está vinculado a isso. É uma forma, não sei se você percebe, mas é uma forma de desvincular um pouco com a proibição da Constituição, sabe? De usar o salário mínimo como indexador. Esse enunciado dá um respiro para as normas constitucionais que evitam o salário mínimo vinculado a alguma coisa. Eu tento utilizar apenas no seu início e depois não mais. Muito bem, esse foi o enunciado de número 4. Pergunta de prova agora, mais um tópico, é se eu posso desconsiderar a personalidade jurídica da empresa individual de responsabilidade limitada. Empresa individual de responsabilidade limitada, ela é uma pessoa jurídica, como vimos no 44, não lembra do dispositivo? Para ser mais preciso, é uma pessoa jurídica de direito privado, não é? Pessoa jurídica, quando, independente da teoria da desconsideração, quando ela cria obstáculos ou quando ela é utilizada de maneira equivocada, seja lá a teoria que você quiser aplicar da desconsideração, e ainda não estudamos a desconsideração. Por isso você não é obrigado a dominar o tema. Mas quando faço isso, quando vejo uma pessoa jurídica utilizada de maneira equivocada, eu ignoro a proteção e busco o patrimônio pessoal, vai no automático e diz do sócio. Aqui estará um grande erro, como já vimos em prova. Vejam, se a Eireli é utilizada de maneira equivocada, eu ignoro a proteção e busco o patrimônio pessoal desse sujeito aqui, onde quer que ele esteja. Muitos dos candidatos, diante de uma questão dessa, eles vão afirmar o seguinte: sim, é possível desconsiderar a personalidade jurídica da Eireli. Ela é uma pessoa jurídica. Aplicando a teoria tal, eu ignoro a proteção e busco o patrimônio pessoal do sócio, onde quer que ele esteja. Saiba que você vai perder tempo. Além de perder tempo, vai perder ponto com isso. Porque eu não tenho um sócio aqui dentro, como nós já discutimos. Não é uma expressão correta dizer que eu busco o patrimônio pessoal do sócio, porque nós já vimos aqui, não existe sócio. Eu desconsidero, eu ignoro a proteção e busco o patrimônio pessoal do titular da Eireli, do instituidor da Eireli, do proprietário, do dono da Eireli. E jamais o patrimônio pessoal do sócio. Então, atenção, eu posso desconsiderar a personalidade jurídica, eu posso fazer isso. Só cuidado com a expressão sócio. Veja o que diz o enunciado 470 do Conselho de Justiça Federal, aquela primeira jornada depois da lei, a jornada de direito civil, diz o seguinte: o patrimônio da Eireli responde pelas dívidas da pessoa jurídica. Normal, não está me dizendo nada demais. Não lembra, eu lhe disse assim, olha, eu disse que a Eireli, ela tem vários bens, não é?
Eu disse, tem investimento, tem veículos, tem casa e tudo mais. Ótimo, o patrimônio da Eireli vai sim responder por suas atividades, é o que ele está dizendo ali, não vejo dúvida nisso. Não se confundindo com o patrimônio, olha a corrente majoritária aqui, mais uma vez eu confirmando. Pessoa natural que constitui a Eireli, está vendo? Mais uma vez, olha lá. A Eireli responde com seus próprios bens. Verdade, é ela que contrata, é ela que adquire direitos e deveres, não se confundindo com o patrimônio da pessoa natural que a constitui. Isso é uma verdade. Agora, eu não afasto, diz o enunciado, sem prejuízo da aplicação da desconsideração. Está cada vez mais claro, espero eu, o ensinamento de Eireli. Ela responde com seus bens, sem dúvida nenhuma. Separado do bem dessa pessoa natural aqui. Mas se eu visualizar uma pessoa jurídica utilizada de maneira errada, desculpa, mas eu não vou pensar nisso, eu vou ignorar a proteção e buscar o seu patrimônio onde quer que ele esteja. Nome empresarial da Eireli. Na primeira aula, eu fiz uma breve explicação sobre o nome empresarial. Eu pedi para abrir aspas e disse assim: eu tenho dois tipos de nome empresarial no Brasil, a firma e a denominação. Expliquei o regramento para que não tivesse que decorar. Eu disse que aplicaria a firma toda vez que eu visualizasse alguém internamente com responsabilidade ilimitada. Assim, o empresário individual, aí nome coletivo e a comandita simples. Mas eu aplicaria a denominação, que é o caso da SA, quando eu não visualizasse internamente nenhuma responsabilidade com I. Nome fantasia, denominação. E no final disse assim: senhores, por favor, existem algumas exceções. Vou citar duas, a limitada e a Eireli. Mais uma vez eu ressalto, a Eireli é uma exceção. Ela pode escolher entre firma ou denominação. Está na lei. Está no parágrafo 1º do 980-A. A Eireli pode escolher entre firma ou denominação, desde que apresente o seu nome, Eireli, dentro dessa firma ou da denominação. É uma exceção, uma grande regra de nome empresarial. Ela pode escolher entre firma ou denominação. Fique à vontade para criar um Tiago Karapetkov Eireli, ou fique à vontade para criar tapetes mágicos Eireli. Nome fantasia ou o nome da pessoa física. Fique à vontade, desde que no final você traga a expressão Eireli. Portanto, a Eireli vai adotar ou a firma, para ser mais preciso, ou adota a firma individual, ou adotará a denominação. Grande problema hoje na jurisprudência, grande problema da prática empresarial, é saber aonde leva a Eireli para ser registrada. Esse é um grande problema. E agora explico a maior problemática da Eireli. Vejam, senhores, já são 3 encontros de direito empresarial que eu tento impor de maneira técnica a corrente majoritária no CJF. A última foi na última semana de fevereiro de 2015, na segunda jornada de direito comercial, no qual fiz parte da comissão de parte geral e estabelecimento. Entenda o seguinte: Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. Empresa. No meu entender, a Eireli só pode exercer empresa. O nome dela é esse, empresa. Ela foi criada para isso. No meu entender, a Eireli só pode exercer empresa. Eu tenho que ter muita calma para afirmar que essa é a corrente majoritária. Pois nesse último encontro, no final do debate, tinha uma proposta minha e tinha uma proposta dos meus amigos da Universidade Federal da Bahia, competentes como sempre, só que defendiam a posição contrária. Defendiam a posição que a Eireli pode exercer atividade não empresarial. Respeitando a posição deles, eu vou divergir de maneira agressiva. Eu vou dizer aos senhores que a Eireli chama-se empresa, então ela não pode exercer outra coisa sem ser empresa. A Eireli foi criada para o exercício empresarial. Essa é a interpretação histórica. Mas, de outra parte, eles discordam. Resumindo essa reunião, que vai trazer inúmeros reflexos, o meu enunciado foi rejeitado por minoria e o enunciado da Universidade Federal da Bahia foi rejeitado por maioria. O que foi combinado no final da reunião?
Já são 3 encontros que a gente sai daqui sem desenvolver isso de maneira pacífica. Só chamando a atenção, não sei se já tinha falado, mas sua banca de magistratura federal estava do meu lado. Então a importância desse entendimento agora. O combinado foi o seguinte: ninguém vai sair daqui dizendo que Eireli somente exerce empresa ou que Eireli pode exercer outra atividade intelectual, outras atividades, por exemplo, intelectual. A harmonia tem que versar no seguinte: senhores, existem 2 posicionamentos. Para o primeiro posicionamento, a Eireli só exerce empresa. Para o segundo posicionamento, a Eireli pode exercer atividade que não é empresarial. Reflexo disso numa prova. Senhores, a Eireli, que só exerce empresa, o seu registro é o empresarial. A sua insolvência é a lei de falência e recuperação. Já para outra corrente, aqueles que entendem que a Eireli pode não exercer empresa, quando assim o fizer, o registro será o RCPJ, o registro civil. E a insolvência será a civil e não a empresarial. Fechei meu raciocínio e vou explicar tudo de novo. Hoje eu tenho uma divergência na doutrina. Parte da doutrina, embora eu queira falar que é a maioria, embora seja esse teu ponto de prova, eu tenho que ponderar a outra. Parte da doutrina diz que Eireli somente exerce empresa. Então o seu registro seria o empresarial, digo, a junta comercial. E a sua insolvência seria a falência e a recuperação da 11.101. Repetindo, parte da doutrina, Eireli somente exerce empresa. Logo, o registro será o empresarial, a junta comercial. E a insolvência também será empresarial. Digo, falência e recuperação da 11.101. Do outro lado, a outra corrente vai dizer o seguinte: a Eireli pode também exercer atividade que não é empresarial. Quando assim fizer, o seu registro é o RCPJ. É o registro civil, sabe? Não a junta comercial. É o registro civil de pessoas jurídicas. Direito civil, cara. E a insolvência não é a da minha lei. A insolvência é a civil. Então, entenda que esse é o ponto mais polêmico da aula de hoje. Entenda que isso vai trazer inúmeros reflexos, como o registral, como a insolvência. Repetindo pela última vez. Por um lado, Eireli só pode exercer empresa. O seu registro, então, é a junta comercial, é o registro empresarial, e a sua insolvência é a falência e a recuperação da lei 11.101. Do outro lado, para aqueles que entendem que a Eireli pode exercer uma atividade não empresarial, é o contrário. O seu registro é o civil, e a sua insolvência também é a insolvência civilista, a insolvência civil. Tudo bem? Caso contrário, se eu não explicasse isso, se eu explicasse apenas a minha posição, se você abre agora o site do RCPJ, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ver assim: pegue aqui a sua guia de Eireli. E se você abre agora o site da Junta Comercial, vai dizer a mesma coisa. Pegue aqui a sua guia de Eireli. Vou analisar inúmeras atitudes no sul do Brasil, registrando a Eireli no RCPJ. Como eu conseguiria explicar isso a vocês? Agora, só chamo a atenção de uma coisa. Se por acaso, em algum momento, decidirem que a Eireli só exerce atividade empresarial, portanto, o seu registro será o empresarial, o que vai acontecer com as outras que estão no RCPJ? No meu entender, se eu tiver alguma decisão onde o efeito, se o efeito for ex nunc, se ele não retroagir, tudo bem. Agora, se ele retroagir, todos aqueles que se registraram, por exemplo, no RCPJ, estarão irregular. Então, se um dia um dos 2 posicionamentos firmar como majoritário numa decisão ou algo parecido, vamos ter que pensar. Porque se os efeitos retroagirem, coitado de quem se registrou no RCPJ, porque vai estar completamente irregular. Ok? Senhor candidato, aonde se registra a Eireli? Depende, excelência. Tem 2 posicionamentos.
Aqueles que entendem que a Eireli só exerce empresa na junta comercial. Os outros, que entendem que a Eireli pode exercer atividade não empresarial, quando assim fizerem, no RCPJ. Senhor candidato, a Eireli pode falir, pode se recuperar? Meu outro enunciado. Tiago, se a gente aprovar isso, você é esperto, não é? Vai querer impor sua corrente. Foi o que eu queria. Eu joguei 2 enunciados além do produtor rural. Um dizendo assim, Eireli só exerce empresa, porque eu sabia do embate. Sabia que nenhum dos dois iriam ganhar. E o meu outro enunciado foi, eu aplico a 11.101 a Eireli, para tentar passar sem ninguém perceber. Porque se eu tenho essa aprovação, aplico a 11.101 a Eireli, eu estou dizendo, olha, a Eireli exerce empresa, pelo menos garantiria isso, que é o óbvio. E aí já seria um passo dado ao próximo desenvolvimento doutrinário. Mas enfim, aonde eu registro? Não sei, depende. Qual insolvência eu aplico a Eireli? Sei lá, depende do posicionamento. Olha que insegurança jurídica nós temos. Olha que problemão nós temos diante de uma ridícula norma e diante de uma doutrina que está tentando ainda se harmonizar nisso tudo. Olha o problema que eu tenho para você numa prova. Vejam alguns enunciados sobre o registro. Olha lá. Olha o enunciado que foi rejeitado. O enunciado que foi rejeitado na primeira jornada pós-Eireli. Rejeitado. Isso não vai estar em livro, em lugar nenhum. Olha lá. A Eireli, as empresas individuais, elas podem exercer atividades empresariais ou exclusivamente intelectuais. Fui o primeiro a levantar a mão e falar, olha, isso é uma mentira. Enfim, enunciado rejeitado. Ele ainda dizia assim, no primeiro caso são empresárias, registram-se perante a junta comercial e sujeitam-se à falência. Não é uma hipótese vencedora essa, de maneira alguma. Veja o enunciado aprovado em seguida. Aprovado, o enunciado 471. Os atos constitutivos da Eireli devem ser arquivados no registro competente. E eu insisti. É só botar aí junta comercial, mas não aceitaram. Olha lá, era só botar depois da vírgula o registro público de empresas mercantis, mas eles não aceitaram. É uma briga que vocês não têm ideia. Olha lá. Os atos constitutivos da Eireli devem ser arquivados no registro competente para fins de aquisição da personalidade jurídica. A falta de arquivamento, alguma alteração que eu não levo, certamente acontecerá igual a uma sociedade ou algo parecido. Estará irregular. É apenas isso que diz o enunciado 471 do CJF. Olha, você tem que ir a um registro, seja ele qual for. Se você não fizer isso, estará irregular. E são inúmeras consequências da irregularidade. O sócio, ou melhor, o proprietário, passa a responder ilimitadamente. Você não pode se recuperar, você não pode pedir a falência de alguém. São inúmeras hipóteses e penalidades dessa irregularidade. Tudo bem? Parágrafo 6º abre as portas para grande número de questões de prova. O parágrafo 6º do 980A diz assim, pessoal, o que vocês não encontrarem aqui, na parte de Eireli, por favor, aplique regras de sociedade limitada. É o que diz o parágrafo número 6, abrindo portas para inúmeras questões da sua prova. Vamos lá. Proposta que não foi aceita, até porque, no meu entender, completamente sem sentido. A proposta dizia assim, olha, o que o parágrafo 6º do 980A está dizendo é para, na omissão, aplicar regras de limitada que sejam exclusivamente sobre limitação da responsabilidade. Mas onde está escrito isso? O porquê de uma criação de um enunciado desse? Eu realmente não compreendi, por isso foi rejeitado. Olha, então, na omissão, eu aplico regras de limitada. Quais regras? Só de responsabilidade. Onde estava isso? Para ele falar isso? Entenda, são todas as regras que cabem a Eireli, que não contradizem com o texto da Eireli. Então, na omissão dos tópicos de Eireli, digo do 44.6 e do 980A, na omissão desses tópicos, por favor, aplique regras de limitada. Mas qual o tema? Todos. Não há restrição sobre tema. Eu aplico todos os temas de limitada aqui na Eireli. Vamos a alguns pontos de prova. Estrangeiro. Estrangeiro pode constituir uma Eireli? Vamos lá. A lei em nenhum momento proibiu. Ou melhor, a lei, na parte de Eireli, não fala nada de estrangeiro. Então, me permitam buscar a resposta em limitada.
Não é isso que diz o parágrafo 6º? Daqui para frente é isso que vamos estudar. Essa movimentação de chegar na lei, não encontrar nada e pelo parágrafo 6º buscar um outro dispositivo. Essa movimentação que vamos fazer a partir de agora, tudo bem? Pois o ponto de Eireli nada trata sobre estrangeiro. Vamos buscar em limitada. Vejam, primeiro eu vou afirmar o seguinte, é possível, viu? É possível um estrangeiro constituir uma Eireli. Lembra aquele julgado, aquela análise lá atrás da vara de fazenda pública? Uma pessoa jurídica norte-americana queria constituir uma Eireli, mas não queria que o presidente da junta incomodasse. A juíza errou, primeiro que não era competente, depois ela errou porque ela não poderia aceitar uma pessoa jurídica, mas ela acertou na nacionalidade. Não há problema em um estrangeiro constituir uma Eireli. O problema está na fundamentação legal. Esse sim, eu consigo diferenciar um candidato do outro. Veja o seguinte. Deixa eu ver se eu trouxe o artigo. Não, mas nós já estudamos. Não encontrei nada Eireli, pego o parágrafo 6º e vou estudar em limitado. Um estrangeiro, ele pode fazer parte de uma limitada? Ora, nós estudamos isso na aula passada. Nós estudamos o artigo 1134, você deveria lembrar. O 1134 fala sobre sociedade estrangeira no Brasil. Eu disse assim, a sociedade estrangeira pode funcionar no Brasil como empresário, de frente. Se entenda com poder executivo e tudo bem. Agora, sendo sócia, fique à vontade, diz o 1134. Você pode ser acionista de SA. Ponderei com os senhores e disse assim, meus amigos, numa interpretação extensiva, diz a doutrina e a jurisprudência, trouxe inclusive o enunciado 486 do CJF, você deveria lembrar disso tudo. Bem, eu tenho uma interpretação extensiva e, ora, o estrangeiro, ele não é apenas sócio de SA. Ele pode ser sócio de qualquer tipo societário. Estou chamando a atenção dos senhores porque é um ponto clássico numa prova federal. Um ponto clássico numa prova federal. O estrangeiro pode ser sócio de qualquer tipo societário. É a interpretação extensiva do 1134 que vimos na aula passada. Inclusive o enunciado, você deveria lembrar o nome, 486 do CJF, o número, perdão, 486 do CJF. A interpretação é extensiva. Resumindo, a sociedade estrangeira pode ser sócia de qualquer tipo societário, não só de SA. Então pode ser sócia de Eireli. Eireli não é tipo societário. Eireli não é tipo societário. Não é essa a fundamentação. Entenda, eu não posso afirmar o seguinte. O estrangeiro pode criar a Eireli porque está incluso no 1134. 0, porque a sua banca vai entender que você disse assim. Como a Eireli é tipo societário, eu enquadro o 1134. Não, a Eireli não é tipo societário. Vejam a fundamentação jurídica diferenciando os senhores dos demais. O estrangeiro pode ser sócio de qualquer tipo societário, diz o 1134. Dentre eles, limitada. Que eu aplico ao tema de hoje, combinando com o 980A, parágrafo 6º. Olha o que eu quero te mostrar. Entenda, se você fundamenta que o estrangeiro pode constituir a Eireli com base no 1134, 0. O que você vai estar dizendo para o examinador? Que o 1134 tem uma interpretação extensiva, que pode para qualquer tipo societário, inclusive a Eireli. Está errado isso. A Eireli não é um tipo societário. A interpretação é a seguinte. O estrangeiro pode ser sócio de qualquer tipo societário, inclusive limitada. Que eu aplico a Eireli com força no parágrafo 6º do 980A. Agora sim. Eu não aplico o 1134 direto para a Eireli. Eu levo esse artigo para a Eireli com base em outro. Que se faltar, você toma um 0. Porque você estaria explicando de maneira equivocada. Não lembra? O que eu não encontrar em Eireli, eu busco em limitada.
diz o parágrafo 6º. Só por isso eu levo o 134 a Ireli. Os senhores aqui presencialmente compreenderam o que eu falei? Isso é de extrema importância. Eu consigo diferenciar um candidato preparado do que não está preparado, do que apenas decorou uma legislação. Eles vão dizer assim, 1134, estrangeiro pode ser sócio de qualquer tipo societário, ponto. Está errado. Porque Ireli não é tipo societário. Estrangeiro pode ser sócio de qualquer tipo societário, por exemplo, limitada. Vou procurar na Ireli. Tem alguma coisa? Não, busque ilimitada. Ah, estrangeiro pode ser de limitada? Pode. Então traz para cá, por favor. Com base em quê? No parágrafo 6º do 980-A. Se faltar o parágrafo 6º, pela última vez vou lhe dizer, você vai zerar a questão. Administração de uma Ireli. Mais um tópico, utilizando o parágrafo 6º do 980-A. Pelo seguinte, dentro do 44 ou dentro do 980-A, o legislador nada informa sobre a administração. Portanto, vou aplicar regras da administração de uma limitada. Aqui eu vou trazer apenas alguns pontos possíveis de prova, porque a administração de limitada nós vamos estudar na limitada. Apenas alguns pontos para esclarecer um pouco mais. Lembra do impedido? Olha o que eu vou falar dele agora. Na limitada, o impedido não pode, ele pode ser sócio, mas ele não pode exercer a administração da sociedade. Assim funcionam a maioria dos cursos preparatórios. Eu coloco juízes, procuradores federais, eles são sócios, mas algum administrador tem que fazer parte daquilo ali. Coloco um advogado, um contador e assim por diante. Porque vocês não vão poder fazer parte disso. Vocês podem ser sócios, mas não podem fazer parte da administração. Não tem problema, você pode colocar até mesmo um estranho, até mesmo alguém que não é sócio para administrar. Bom, era isso que eu queria. Porque eu vou lhe dizer o seguinte, a administração da limitada pode ser feita por quem não é sócio. E se assim pode na limitada, pode na Ireli. Só não posso chamar de sócio, não é? Ou seja, a administração pode ser feita por alguém que não seja o proprietário, o instituidor da Ireli. É completamente possível. Eu chamo essa afirmação da Ireli lá de limitada. Repetindo, se na limitada alguém que não é sócio pode administrar, na Ireli alguém que não é proprietário também pode administrar. Não há problema quanto a isso. E eu vou encaixar, te atrapalhando um pouquinho, mas fazendo um aluno com base numa reflexão, no meu posicionamento que não deve prevalecer na sua prova. Quando eu te disse assim, o impedido não está exercendo empresa. Empresa é a Ireli. Ah, tudo bem, mas ele pode ser sócio, só não pode ser administrador. Não tem problema, porque na Ireli eu posso colocar um estranho para administrar. Enquanto não tiver proibição na lei, o impedido, no meu entender, poderia constituir Ireli e também a administração não seria um problema, porque um estranho poderia administrar para ele. Ponto. Mas não é o entendimento da sua prova. Um outro ponto de limitada, de administração de limitada, que poderia encaixar aqui com vocês na Ireli, eu já entendi que uma pessoa que não é sócia pode administrar, uma pessoa por equiparação que não seja dona da Ireli pode administrar, mas e uma pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica pode administrar uma limitada e, por consequência, pode administrar uma Ireli? É o que vamos discutir agora. Senhores, existem dois posicionamentos. Existem dois posicionamentos sobre a administração feita por uma pessoa jurídica. Dois são os posicionamentos. O primeiro posicionamento é a Academia Paulista, a USP, a PUC São Paulo, doutrinas bem mais positivistas. Bem, a Academia Paulista vai dizer o seguinte, a lei não proíbe. A lei não proíbe. Se a lei não proíbe, uma pessoa jurídica pode administrar outra. Diz a Academia Paulista. Se a lei não proíbe, uma pessoa jurídica pode administrar outra. Mas a corrente majoritária não é essa. A corrente majoritária vai dizer o seguinte, senhores, analisando um pouco mais o Código Civil, não de maneira direta, mas em vários trechos na lei,
o legislador deixa muito claro que a administração é apenas feita por pessoa natural. Em um trecho do Código Civil, vai dizer assim, vai nomear um administrador, não é? Ótimo. Por favor, traga o seu estado civil. Pessoa jurídica não é casada. Então, por vários momentos, o Código Civil deixa, e instruções normativas do DREI, por várias hipóteses, a afirmação é clara que somente pessoa natural pode administrar. Essa é a corrente majoritária. Se somente pessoa natural pode administrar uma limitada, somente pessoa natural poderia administrar uma EIRELI. Perfeito? Vamos agora a uma revisão do que nós vimos nesse bloco, para que no próximo eu possa finalizar a EIRELI e até mesmo já introduzir o tema sociedade limitada. Vamos lá, vamos ao que nós vimos nesse bloco. Tem na sua tela, veja. Capital social, lhe expliquei que de social não tenho nada aqui, apenas capital. Penhora de cotas? Não, não é possível penhora de cotas, porque aqui não tenho cotas, não tenho fatia, cota parte, fatia do capital, muito menos a possibilidade de penhorar cotas. Capital não será inferior a 100 vezes. Quem controla? No Brasil não há controle sobre esse capital, essa é a regra. Existem exceções, mas em regra no Brasil não há controle sobre o capital. Abri aspas e expliquei um tema chamado subcapitalização ou capital aguado. Quando o capital social está aquém da atividade que exerço, está em desarmonia, a saída é desconsiderar a personalidade jurídica, é a mesma se você não quiser cumprir esses 100 vezes o maior salário mínimo. A integralização não pode ser feita com imagem, nome ou voz. O resto, liberado, é a posição majoritária. Integralização deverá respeitar 100 vezes o maior salário mínimo. Isso é inconstitucional. Tem a ADI 4637 do PPS. Vai dar alguma coisa? Não. Utilizar o salário mínimo como indexador é algo inconstitucional e não vai dar em nada. Se você integralizou o capital hoje, por favor, se aumentar o salário mínimo, não se preocupe, diz o enunciado 4 do CJF. A desconsideração é completamente possível. Se eu visualizo uma pessoa jurídica utilizada de maneira equivocada, seja lá a teoria que você quiser, eu ignoro a proteção e busco o patrimônio pessoal do titular, do dono, do instituidor, jamais sócio. O nome da EIRELI pode ser a firma ou denominação, desde que você aponte que ela é uma EIRELI, não há problema. O registro, aonde leva o registro a EIRELI? Não sei, sabe? Depende. São duas as correntes. A primeira diz que a EIRELI só exerce empresa. Então, o seu registro seria exclusivamente na junta comercial. E a outra vai dizer que a EIRELI também pode exercer atividade intelectual. Assim, realizando, o registro é o RCPJ e não a junta comercial. O mesmo efeito é para a insolvência civil ou empresarial. O mesmo efeito com base nessa divergência. Enunciado 471 do CJF diz, olha, a EIRELI deve cumprir o sistema registral como as outras pessoas jurídicas ou até mesmo o empresário individual. Desculpa, quanto aos outros empresários, ela deve cumprir, olha como eu não poderia falar isso, como os outros empresários, porque parte da doutrina diz que a EIRELI não é empresário. Enfim, como todas as outras pessoas jurídicas, empresárias ou não, deve respeitar o sistema registral. Se assim não fizer, estará irregular, é o que diz o enunciado. Se eu não encontrar nada que quero aqui de EIRELI, favor, com o parágrafo 6º, me leva até a limitada. Somente regras de responsabilidade? Não, tudo de limitada. Por exemplo, a questão do estrangeiro. O 1134 do Código Civil diz que o estrangeiro pode ser sócio de qualquer tipo societário, inclusive limitada, e não, inclusive, EIRELI. Inclusive limitada, que aplico a EIRELI não com base nesse artigo, mas com base no parágrafo 6º do 980-A. Em seguida, terminei falando da administração. Eu disse que as regras são de limitada, que eu poderia escolher alguém que não é sócio na limitada para administrar. Então, na EIRELI, eu posso escolher alguém que não seja o proprietário também para administrar. Questionei se uma pessoa jurídica pode administrar uma EIRELI. Pessoa jurídica, para a maioria, não pode administrar uma limitada. Então, pessoa jurídica, para a maioria, também não pode administrar uma EIRELI. Senhores, agora eu faço o intervalo de nossa aula e nós já voltamos.